Estamos de volta, amados, aqui para tratar sobre a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial e Cultural, né? Nesta aula 2, nós vamos ter que comentar três artigos, os três primeiros artigos, o artigo 1 ao artigo 3º, que, ao meu ver, eles são bastante importantes porque eles tratam sobre definições, e essas definições sempre têm chance de cair. Então, vamos dar uma focada nessas definições aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de convenção, o nome da convenção, olha o nome da convenção, Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. Então, isso significa que a gente precisa saber que ela vai tratar, sobre patrimônio cultural. E isso vai estar lá no artigo 1º. Mas ela também vai tratar, 2, sobre o patrimônio natural. Isso vai estar lá no artigo 2º. Né? Então, isso é óbvio. Se a Convenção do Patrimônio Cultural e Natural, ela tem elementos que falam sobre o patrimônio cultural e tem outros elementos que falam sobre o patrimônio natural. A primeira coisa que a gente precisa compreender a partir daí é exatamente saber identificar quando é patrimônio cultural e quando que é patrimônio natural. Eu nem vou para as questões óbvias, que é óbvio que você saber que natural vem de natureza, né? Tal, enquanto que o cultural é a produção direta feita lá pelo homem, né? Mas, mesmo tendo essa lógica, é importante a gente saber que essas divisões elas são divididas em subgrupos, né? Que eu organizei no seu material aí, que é o seguinte, ó. Quando ela fala sobre o patrimônio cultural, né? Ela vai dizer, olha, patrimônio cultural vai ter 3 grupos. Vai ter o patrimônio cultural que nós chamamos de monumentos. Então, um conjunto de patrimônio cultural são os monumentos. Um outro aspecto de patrimônio cultural que nós temos são os conjuntos. E um terceiro, mas não menos importante, os locais de interesse. Então, quando falamos em patrimônio cultural, esse patrimônio cultural tem os monumentos, tem os conjuntos e os locais de interesse. Perfeito? Quando a gente fala nos monumentos, esses monumentos, eles são realmente monumentos. Isso significa o seguinte: monumentos são obras arquitetônicas, de escultura ou de pinturas monumentais, né? Também elementos ou estruturas de caráter arqueológico, também são monumentos, né? Inscrições, grutas e grupos de elementos, né? Também são monumentos, perfeito? Inscrições em grutas, né? A arte é feita por ser humano, tá? Então, inscrições, grutas e grupos de elementos também são monumentos. Então, quando a gente fala em monumentos para essa convenção, nós estamos falando de obras arquitetônicas, tanto de escultura quanto de pintura. Também elementos ou estruturas de caráter arqueológico e também de inscrições, grutas, né, e grupos desses elementos vinculados ao estudo aí da arqueologia, né, de seres humanos que passaram por esses lugares. Perfeito? Tá? Agora, qual é, e aí vem uma pergunta, ou melhor, primeiro vem uma afirmação. Quando nós falamos em patrimônio mundial, esse patrimônio mundial, ele precisa ter um valor excepcional. Isso precisa ter um valor excepcional. Para ser patrimônio cultural ou um patrimônio natural, conforme essa convenção, é necessário ter um valor excepcional. Agora a pergunta que nós temos que fazer é, ok, valor universal, um universal valor, em qual ponto de vista? Em relação a quê? Cada um desses conjuntos de obras tem um valor em lugares distintos, em lugares diferentes, né? Então é importante que a gente conheça da onde que vêm esses respectivos valores. Então, quando a gente fala sobre os monumentos, o universal valor excepcional que ele vai ter, o valor universal excepcional, será ou para a história, ou para a arte, ou até mesmo para a ciência. Ou para a história, ou para a arte, ou para a ciência.
Então, uma obra arquitetônica é importante para a história? Tem um valor universal excepcional para a história? Então, é um patrimônio cultural. Perfeito? Ah, não, é uma obra arquitetônica, de escultura. Beleza, mas não conseguimos ver um valor universal nem para a história, nem para a arte, nem para a ciência. Se não conseguimos ver, então não é um monumento. Para ser um monumento, tem que ter um valor universal excepcional do ponto de vista dessas três categorias aqui. Só que essas três categorias são para os monumentos. São para os monumentos. Beleza? Tá? São para os monumentos. Ok. Os conjuntos. Os conjuntos. Quais são os conjuntos? Né? O que são conjuntos? É bem tranquilo os conjuntos. Conjuntos são monumentos, né? Porque ele fala, é grupo de construções isolados ou reunidos. Então, uma praça tombada é um conjunto de prédios, de edifícios reunidos ou isolados, né? Em uma determinada região tem edifícios em pontos distintos, eles são isolados, perfeito? Mas mesmo estando isolados, eles fazem parte de um conjunto arquitetônico, tá? Então, ou eles estão reunidos ou eles estão isolados. Isso são conjuntos, grupos e construções isolados ou reunidos em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, uma paisagem natural, né? Ele tem que ter um valor universal. De qual ponto de vista? Olha que legal. No caso dos conjuntos, o ponto de vista é igual ao dos monumentos. Igualzinho. Tanto que ele diz, ó, tem que ter um valor universal a questão da arquitetura, da unidade ou da integração com a paisagem, esses grupos de construções isolados reunidos, que aqui é definido de conjuntos, para a história, ou para a arte, ou para a ciência. Ou para a história, ou para a arte, ou para a ciência. São os conjuntos. Esses são os conjuntos. Perfeito? Além dos conjuntos, nós temos também o que aqui é chamado de locais de interesse. Locais de interesse. Perfeito? Os locais de interesse também são monumentos. Também são monumentos. O que pode ser chamado de locais de interesse? Aqueles monumentos que são obras do homem ou obras conjugadas do homem com a natureza. Então a natureza estava lá e o homem vai lá e faz alguma coisa que altera, né, aquela visão natural, é uma obra conjugada, né? E as zonas, né? As zonas. E aí zonas entra um monte de coisa, só que ele vai dizer assim, incluindo entre essas zonas os locais de interesse arqueológico. Então, locais de interesse arqueológico, né? Da mesma forma que aqui em cima que ele fala elementos e estruturas de caráter arqueológico, né? Os elementos e as estruturas de caráter arqueológico são monumentos, tá? Mas quando ele fala aqui nos locais de interesse arqueológico, ele não está falando necessariamente de uma obra ou de um monumento. O que ele está falando é de um local físico que tem algum interesse para a arqueologia. Tá? Neste caso, é um local de interesse. Para você separar facilmente na prova, é perceber o termo. Não é? Para ser um local de interesse, ele tem que deixar claro. É uma zona de local de interesse. Ele tem que deixar claro. Tá? Se ele falar de aspectos voltados para elementos ou estruturas de caráter arqueológico, não o local em si, mas os elementos da estrutura que lá estão, né? É monumento. Se ele falar de locais de interesse, aí sim nós estamos falando de locais de interesse, os arqueológicos. Locais de interesse arqueológicos são locais de interesse. Mas qual é o valor universal que eles devem ter? Perceba que é diferente das anteriores. Ele vai falar histórico, ok. História, histórico, tá. Só que aqui ele muda. Aí ele fala estético. Kennedy, arte e estético, não necessariamente. História e histórico a gente pode entender similar. Agora, arte e estético, não. É óbvio que a arte ela tem dentro dos seus fundamentos a estética. Eu não sou da área, mas eu imagino isso. A arte ela tem a percepção estética. Né? Mas o estético não necessariamente provém só da arte. Não provém só da arte. Tá? Então, o estético não necessariamente é tão próximo de arte. Então, aqui é estético. Fator etnológico, né? De questões étnicas. Né? Ou fator antropológico,
em relação ao ser humano, a relação do ser humano com aquele local aonde que ali está. Perfeito? Então, esses são os pontos de valor universal e excepcional em relação a esses locais de interesse. Em relação a esses locais de interesse. Tranquilo? Bom demais. Esses são aqueles que estão no artigo 1º, que fala sobre o patrimônio cultural. E aí, nós chegamos no artigo 2º, né? Porque o artigo 2º ele vai falar do patrimônio natural. E ele também divide esse patrimônio natural em 3 grandes áreas. 3 grandes áreas. Né? Ele não dá um nome específico, igual na cultural tem lá o nome de monumentos, conjuntos e locais de interesse. No natural não tem esse nome em si, mas ele separa eles por áreas de estudo, digamos assim. Ele vai dizer, olha, é patrimônio natural, né? Os monumentos naturais constituídos por formação física e biológica ou por grupos de tais formações. Né? É patrimônio natural. Tá, Kennedy, mas qual é o valor universal dessa formação física e biológica ou grupo de tais formações que vai definir que aquela área geográfica é um patrimônio natural? O valor universal excepcional, neste caso, é estético e científico. Estético e científico. Ainda vai ser patrimônio natural. 2. As formações geológicas e fisiográficas. Além delas, as zonas estritamente delimitadas que constituem um habitat de espécies de animais e vegetais, tanto animais e vegetais, ameaçadas. Também faz parte do patrimônio natural. Né? Um local físico onde tem uma espécie ameaçada que só vive naquele local. Né? É um habitat natural daquela espécie, né? Pode ser considerado como patrimônio natural, desde que aquele local físico, aquela formação geológica, aquela formação fisiográfica, né? Ou a zona que constitui um habitat de espécie e tal, tenha ou valor de ciência ou valor excepcional de conservação. Amados, aqui é fácil você lembrar a conservação. Porque se eu estou falando de animais e de espécies que estão ali ameaçadas, é óbvio que quando eu preservo esse local que constitui um habitat natural delas, eu estou, né, conservando, né, aquelas espécies que ali estão. Eu estou ajudando na conservação daquelas espécies que ali estão. Tá? Só para a gente entender aí. Ok? E no 3, os locais de interesses naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas. Traduzindo algo de uma forma mais genérica, mas ele fala, a palavra aqui principal é que elas são delimitadas. Tá? Então, são locais que têm uma delimitação específica. É uma zona natural, né, que tem ali uma delimitação. E essa zona natural tenha valor ou para a ciência, ou para a conservação, ou até mesmo, e essa só aparece aqui, para a beleza natural. Aquela delimitação daquela área é importante para a beleza natural. Neste caso, será um patrimônio natural. Um patrimônio natural. Perfeito? Tranquilo? E aí o artigo 3º só vai dizer o seguinte, olha, não interessa, os estados que ratificaram essa convenção, ou seja, o estado parte, dentre eles o Brasil é o estado parte, né? E aqui quando a gente fala estado, a gente está falando da soberania, né? Aqueles que são soberanos. Os estados parte na presente convenção devem identificar todos esses patrimônios culturais, que são os monumentos, que são os conjuntos e que são os locais de interesse, mas também os patrimônios, o patrimônio natural, que é a formação física biológica, né? Que são as formas geológicas, fisiológicas que constituem habitat de espécies ameaçadas, tanto animais quanto vegetais,
né? E as zonas que são estritamente delimitadas, que têm interesse universal para a ciência, conservação e beleza natural. Então, esses estados-partes, dentre eles o Brasil, né, necessita delimitar esses bens situados conforme aquilo que está no artigo 1º e 2º, ou seja, nisso que nós vimos, dizer, olha, isso aqui é um monumento, isso aqui é um conjunto, né? Ele tem que deixar claro quais são aquelas ações que ali estão. Fechou? Vamos responder algumas questões sobre esses artigos. Questão número 1. Serão considerados como patrimônio cultural as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas, que constituem habitat de espécies animais e vegetais, ameaçadas com valor universal, excepcional, do ponto de vista da ciência ou da conservação. O item está? Amados, ó o item. Serão considerados como patrimônio cultural. Formação geológica, fisiográfica? Não, né, amados? A formação geológica e fisiográfica é um patrimônio natural e não cultural. É um patrimônio natural, conforme essa convenção, e não cultural, fazendo assim o item ficar errado, né? O item ficar errado, tá? Sim, a questão geológica, fisiográfica e zona estritamente terá um valor universal do ponto de vista da ciência e da conservação. Lembra que a gente associou a conservação à espécie dos animais, né? A proteção do habitat de espécies animais e vegetais? Não só, tá? A conservação geológica também é importante, tal, mas é só para fins de associação, para fins de prova mesmo, que a gente associou lá a proteção desses animais, né? A conservação desses animais. Tá tudo ok, só que isso não é um patrimônio cultural, isso é um patrimônio natural, fazendo assim o item 1 ficar errado. O item 2 diz assim: está expresso no artigo 1º da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, que serão considerados como patrimônio cultural os locais de interesse pelas obras dos homens ou obras conjugadas dos homens e da natureza, e as zonas, incluídos locais de interesse arqueológico, com um valor universal, excepcional, do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. O item está? Amados, primeiro o item ele é bastante mala. Quando ele fala assim, ó, está expresso, ele está dizendo, ó, não interessa, está escrito, está lá no artigo 1º essa informação, está expresso, ó. Não é uma pressuposição da análise de toda a convenção, não. Eu quero saber exatamente aquilo que está no artigo 1º. Quem pode cobrar assim? Pode, de vez em quando acontece. Tá? Quer saber exatamente o que está expresso. Ele está dizendo o seguinte, que a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural serão considerados como patrimônio cultural, ele está dizendo, é patrimônio cultural, os locais de interesse pelas obras do homem ou obras conjugadas de homem e da natureza e as zonas, incluído os locais de interesse arqueológico. Neste caso, nós estamos falando aí de locais de interesse. Ele mesmo deixa claro aqui, ó. Ele está dizendo patrimônio cultural, os locais de interesse. Esses locais de interesse são patrimônio cultural? A resposta é sim, são patrimônio cultural. Mas, porém, todavia, contudo, o item está errado. Por quê? Porque ele fala assim, com valor universal excepcional, olha o que ele diz, do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. História, arte ou ciência. É isso que diz aqui. Mas, voltando aqui, você vai perceber que no caso das obras do homem, dos locais de interesse, aqui, ó, dos locais de interesse, das obras do homem, conjugados, homens da natureza, locais de interesse arqueológico, o valor universal é histórico, estético, etnográfico e antropológico. O item está falando que está expresso o valor da história, da arte e da ciência. E isso não está expresso. O que está expresso é o valor antropológico, etnológico, estético e histórico, fazendo assim o item ficar errado. Simples, o finalzinho.
Quando ele fala esse valor excepcional, vem deste erro aí, propriamente dito. Tá? E o terceira e última questão fala assim: conforme as definições do patrimônio cultural e natural contidos na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, são considerados monumentos as obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluídos locais de interesse arqueológico, com valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnográfico ou antropológico. Ele está falando, conforme o que está lá no patrimônio cultural e natural, contido na convenção dessa proteção, são considerados monumentos. Aí ele diz, monumentos são obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluídos locais de interesse arqueológico. Essas obras dos homens são monumentos? São monumentos? Não são monumentos, né? São locais de interesse, não são monumentos, tá? Não são monumentos. Olha onde que eles estão aqui. Em cima. Aqui, ó. Obras do homem, conjugadas do homem e da natureza, locais de interesse arqueológico. Né? Isso aqui são locais de interesse. E aqui o examinador falou que eles são monumentos. Mas eles não são monumentos porque eles são locais de interesse. Tá? E eles são locais de interesse, então eles não são monumentos. Simples assim. Tá? Ambos são patrimônio, perfeito, cultural. Mas uma coisa é ser monumento, outra coisa é local de interesse. O item falou que o local de interesse é chamado de monumento. E não são monumentos, mas sim locais de interesse. Fazendo assim, o item ficar errado. O item ficar errado. Item 3 também está errado. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.